Pois é, o senador Paulo Bauer se apresentou ao ministro da Educação, Fernando Haddad, como um parceiro do Senado da República, onde já está trabalhando. Essa parceria ela pode ser realizada de que forma quando se está no Senado Federal, senador? Bom, é preciso dizer, Maria Odete, que a educação não pode ter partido político. A educação não pode ser feita com ideologias partidárias. Será? Não deve. A educação deve estar acima disso. A educação é uma responsabilidade de Estado. E ela deve ser oferecida com qualidade para todos, indistintamente, e deve seguir alguns parâmetros de ordem geral que contemplem a melhoria da qualidade do ensino, principalmente a formação de bons professores e uma boa infraestrutura, além do apoio ao próprio estudante. Se nós fizermos isso tudo e a sociedade, principalmente as famílias, fizerem a sua parte, a educação avança com segurança em todo o país. E eu disse isso ao ministro. Na educação, eu não sou oposição ao governo Dilma Rousseff. Na educação, eu não faço oposição ao governo. Pelo contrário, na educação, eu quero trabalhar junto, a favor, buscando sempre o melhor para que os nossos alunos tenham qualidade de ensino. E é por isso que, falávamos há pouco do Plano Nacional de Educação, eu pedi informações ao ministro, porque eu senti desde o primeiro dia do mandato que muitos deputados e senadores não conhecem detalhes do Plano Nacional de Educação. Pois é, esse programa ele está estacionado no Congresso Nacional. Ele está na Câmara dos Deputados e agora com certeza vai caminhar, porque ele tem que ser votado. Sim. Mas os deputados e depois os senadores precisam ter mais conhecimento dos números da educação do Brasil. Até porque é um plano estratégico que ele vai prever a educação no Brasil nos próximos 10, 15 anos. Exatamente. Né? E se considerarmos que já existiu um plano que foi executado durante 10 anos, o que nós precisamos saber, eu sei porque eu fui secretário de Educação, mas os outros deputados e senadores não sabem o que deu certo, o que se alcançou de metas, o que não foi alcançado, quais as regiões do Brasil que precisam mais atenção, quais regiões evoluíram muito, como é o caso do Sul e principalmente de Santa Catarina, que avançou mais do que o resto do país, e principalmente quais os números que foram usados para estabelecer as novas metas. Então, se nós temos boas informações e uma boa articulação entre o Congresso, o Ministério e a sociedade, é evidente que a educação avança com segurança e ela precisa avançar, porque ela é o único caminho que nós temos para efetivamente trazer cidadania para o Brasil. Senador, recursos para Santa Catarina, são mais de 100 milhões que podem ser investidos, na verdade, no SEDUPs de Timbó, Rio Fortuna, São Bento do Sul, né, Laboratório de Vinicultura em São Joaquim e novas unidades de ensino médio que ainda vão ser, eu acredito que ainda não iniciaram, em 9 municípios do estado. Esses recursos já estão em Santa Catarina? Já. Logo que eu assumi meu mandato no Senado, o governador Raimundo Colombo também anunciou o nome do deputado Marco Tebaldi para ocupar o cargo de secretário da Educação. Eu, por conhecer bem o ministro e toda a sua equipe, solicitei uma audiência ao ministro e levei o nosso novo secretário Marco Tebaldi até o ministro e apresentei ele como o novo titular da pasta em Santa Catarina. Naquela ocasião, nós pedimos ao ministro que fosse priorizada a ação ministerial para viabilizar a liberação dos recursos destas obras que você já citou, que foram objeto de projetos e de entendimentos com o Ministério ainda no ano passado, quando eu era secretário da Educação. E que houve uma certa demora para liberar isso aí, houve, né? Porque o ano foi eleitoral, aí surgiu toda aquela polêmica, libera dinheiro em época de eleição, não libera. Isso é um problema que o Brasil ainda precisa superar e vencer, porque, na verdade, em países desenvolvidos, com democracia sólida, com jogo transparente do ponto de vista eleitoral, a gente não deveria segurar a liberação de recursos para a educação, para a saúde, para a segurança pública, porque tem uma eleição em curso. Mas, infelizmente, às vezes isso acontece, a burocracia também é muito grande, mas o que eu sei dizer hoje é que o dinheiro finalmente foi empenhado, foi liberado, e a Secretaria da Educação já está elaborando os projetos para lançar a licitação, ou melhor, elaborando a licitação Exato. Para poder iniciar as obras dessas grandes unidades educacionais de ensino médio e também de ensino profissionalizante, que vão ser acrescentadas às outras 5 que já estão em andamento. Uma em Curitibanos, outra em Mafra, outra em Guaramirim,
mais uma em Rio do Sul e mais uma, se não me falha a memória, em Timbó. Isso está andando e, consequentemente, Santa Catarina vai ter um grande avanço tanto no ensino técnico quanto no ensino médio. Pois é. Avanço no ensino técnico, avanço do ensino médio está sendo, inclusive, o tema de muitos debates, porque já está se levantando, digamos assim, a possibilidade de unir essas duas modalidades de ensino como forma de reter mais o jovem nos colégios e tirá-lo da marginalidade. Como é que o senhor vê essa questão? Houve uma emenda constitucional votada e aprovada agora no ano de 2009, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino médio para todo mundo, a partir de 2014, se não me falha a memória. Portanto, a partir de 2014 não tem mais conversa. Jovem de 15 a 18 anos tem que estar na escola, como é hoje no ensino fundamental. Se não for, o Ministério Público vai agir, o pai vai ser chamado à responsabilidade, a mãe vai ser responsabilizada. Pois é, mas para isso também, o senador, precisa-se de professores bem pagos, bem remunerados, para que eles também invistam dessa paixão que é da educação. E hoje em dia nós vemos assim muitos professores com medo de permanecer em sala de aula por causa de questões de violência e porque a remuneração é muito baixa, né? Veja, a questão primeiro é saber que todos estarão obrigados a frequentar a escola. A segunda providência é criar a infraestrutura necessária, com mais escolas, com escolas que possam formar o jovem. E aí nós temos sim que ter mais ensino profissionalizante no Brasil e está se estudando uma modalidade pela qual o aluno faz o ensino médio regular e faz mais um complemento profissionalizante. Exato. Isso evitaria esse grave problema que nós temos hoje de muita gente que se formou no ensino médio e que não conseguiu chegar na faculdade, ou porque não passou no vestibular, ou porque não tem as condições financeiras para isso, se ver despreparada para a vida. Aí nós teríamos um ensino médio que qualificaria a pessoa para o trabalho. Agora, com a questão da remuneração do professor, eu posso dizer o seguinte: nós temos sim que avançar nisso. O que acontece, qual é o grande problema? É que com o dinheiro que se tem para a educação, se poderia pagar o dobro para o professor que está trabalhando. Mas acontece que no Brasil inteiro ainda se pega uma parcela muito grande deste dinheiro e se usa para pagar os aposentados da educação. Só em Santa Catarina, de toda a folha de pagamento da educação, nós temos 45% destinados aos aposentados. Aqui agora já existe o IPREV, o Instituto de Previdência. No Brasil inteiro isso precisa acontecer, de formas que os professores que estão aposentados, que têm o direito à sua aposentadoria, inegavelmente, possam recebê-la sem que esse dinheiro seja utilizado daquela verba que é destinada ao ensino, à construção de escolas, à remuneração dos professores. Bastaria dizer que no nosso estado, se os aposentados recebessem de uma outra fonte, de um outro recurso, de impostos ou de coisa parecida, nós poderíamos imediatamente dobrar o salário de todos os professores que estão em atividade. Nossa, é complicado, né? O modelo veio de longos anos errado, agora ele precisa ser alterado. Isso não se faz da noite para o dia, e eu tenho dito para todos, em curto prazo não diria, mas em médio prazo, a atividade de professor vai ser uma atividade muito bem valorizada e remunerada no país. Bem, como você viu, hoje nós estamos conversando, recebendo aqui na Educação e Cidadania News o senador Paulo Bauer. Em seguida, reiniciam as aulas na Universidade Federal de Santa Catarina com o lema: trote é para brincar e não para maltratar. Só um instante, a gente já volta.